Pastor Germano, é claro que ele não vai pregar como se fosse numa cruzada ou uma conferência, uma mensagem para a ceia, né? Mensagem. Vamos ouvi-lo em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam: Senhor Jesus, quero ouvir a tua palavra. Por isso, usa teu servo e abre meus ouvidos. E não deixe eu olhar para o celular, mas deixe eu ficar ouvindo a palavra. Amém. Pastor Bezeliel, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. A mesa diretora aqui presente, a minha saudação a vocês é na língua árabe. Alepo, Salah, Morar, Matualá, o Baraquito. Eu disse: a graça, a paz, a misericórdia de Deus seja com todos. Trabalhamos com missões há 37 anos na África, na Índia e no Brasil. Estou muito feliz de estar na companhia do pastor Cícero, lá de Lagoa do Sítio. Tive a oportunidade de conhecê-lo este ano, no mês de fevereiro, e depois voltei para a semana de missões, lá em Lagoa do Sítio. Também fui recebido pelo pastor Sebastião, ali em Valença, e estava agora lá no sul do Piauí, com um pastor de São Lourenço, e de seu Arco Verde, Fartura, e fui até Guaribas, pastor. Foi recebido pelo pastor Deodato, pelo prefeito da cidade, pelos vereadores. Foi realmente fantástico os momentos que estivemos ali. Eu quero ler um versículo da Bíblia para meditarmos. Eu tenho apenas 20 minutos. Apenas 20 minutos eu concluo esta palavra que Deus colocou no meu coração para a gente cercar a mesa do Senhor. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 5, e o versículo de número 15 e 16. Cântico 5, verso 15 e 16. As suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre base de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave, e ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Queridos, nesta oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, e que você não me responda, mas silenciosamente responda no seu coração, antes de entrarmos neste assunto. Quantos aqui, ao adentrar esta casa, agradeceram a Deus pelas suas duas pernas? Quantos lembraram e disseram: ó Deus, obrigado pelas minhas pernas? Se você não fez isso, não fique triste. Vamos fazê-lo agora. Um minutinho de oração. Agradeça a Deus pelas suas pernas. Pai, muito obrigado pelas minhas duas pernas. Elas representam a tua sabedoria, e eu te agradeço por elas, em nome de Jesus. Agora que você já agradeceu a Deus pelas suas duas pernas, a coisa ficou bem melhor. Quando você abre a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 29, você vai encontrar Deus chamando a atenção de Moisés. E Deus diz: Moisés, chama Arão e os seus 2 filhos e traz para a tenda da congregação, porque eu vou te instruir o que tu deves fazer para a consagração do sacerdote. A Bíblia diz que Moisés chamou Arão e seus 2 filhos, e eles vieram para a tenda da congregação. Eles trouxeram um novilho sem manchas e 2 cordeiros sem manchas. Moisés imolou os animais, colocou o sangue numa bacia, com a ponta do dedo ele passou no sangue, e passou na orelha direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita de Arão e de seus filhos, e no polegar do pé direito de Arão e de seus filhos. E Moisés consagrou Arão e seus filhos para exercer o sacerdócio na presença de Deus. Depois Deus disse: Moisés, a carne dos animais tem que ser queimada. Moisés corta em pedaços, e quando ele vai e coloca em ordem sobre o altar, mas quando ele vai pegá-lo nas pernas para colocar no altar, Deus bradou do céu e disse: Moisés, as pernas têm que ser lavadas.
Talvez você diga, pastor, mas a Bíblia é um livro difícil de se entender, mas eu acredito que você compreende e sabe muito bem o que significa lavar as pernas. Aí você vai para Levítico capítulo 1, lá você vai encontrar vários tipos de ofertas, mas quando você chega no versículo 9, você vai encontrar a oferta do holocausto. Todo animal que era oferecido a Deus em holocausto, a sua carne era totalmente consumida no fogo. Mas quando Moisés foi pegá-lo nas pernas para pôr no altar, Deus bradou do céu e disse: as pernas têm que ser lavadas. Aí você vai para Levítico capítulo 11, lá você vai encontrar vários tipos de animais, animais que se podia comer e animais que não se podia comer, isto na lei de Moisés. Mas quando você chega no verso 21, você vai encontrar Deus chamando a atenção de Moisés. Deus diz: Moisés, toda ave que tem pernas compridas e apoia-se sobre as suas duas pernas, essa pode comer. Então, meus irmãos, as pernas são importantes para Deus. Aí você abre a Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 28, você vai encontrar o passado de Israel, o presente e o futuro. Mas quando você chega no verso 35, você vai encontrar Deus chamando a atenção de Moisés. Deus diz: Moisés, fala para o meu povo que todo homem e toda mulher que endureceu o pescoço contra a minha palavra, isto é, todo homem e toda mulher que se rebelar contra a minha palavra, eu hei de feri-lo com úlceras malignas nas pernas e nos joelhos. Então as pernas são importantes para Deus. Aí você abre a Bíblia lá no livro de Isaías 47 verso 2, lá você vai encontrar Deus chamando a atenção de Isaías. Deus diz: Isaías, fala para o meu povo que quando eu for destruir Babilônia, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a sandália dos seus pés e vou despir as suas pernas. Então as pernas são importantes para Deus. Aí você abre a Bíblia em Daniel capítulo 2, lá você vai encontrar o rei Nabucodonosor tendo um sonho profético. Ele viu uma estátua, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o quadril de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto ele olhava, uma pedra foi jogada de uma montanha sem auxílio de mãos humanas e bateu nos pés da estátua e esmiuçou o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro. Tudo ficou como cinza e o vento levou, mas a pedra que quebrou a estátua, ela cresceu e encheu toda a terra. Aleluia. Talvez você está aí pensando: mas pastor, aonde o senhor quer chegar com essa história das pernas? Calma, filha, não, fique calmo, você vai entender por que Deus está falando conosco desta maneira. Aí você abre a Bíblia lá em São João capítulo 19, versículo 30 a 33, lá você vai encontrar 3 versículos que falam que as pernas de Jesus não foram quebradas. Quantos já leram na Bíblia que as pernas de Jesus não foram quebradas? Oh, que bênção! Os irmãos aqui em Piauí, Teresina, gostam de ler a Bíblia. Você vai encontrar 3 versículos que dizem que as pernas de Jesus não foram quebradas. Permita-me narrar rapidamente a história do Calvário. Na noite que Jesus foi traído, ele foi levado para o tronco, prenderam suas mãos e os seus pés. Os soldados lhe deram 39 lambadas nas suas costas. A lei permitia um prisioneiro levar 40 açoites, mas para os judeus não quebrar a lei. Então eles davam 39 lambadas. Eles deram 39 lambadas nas costas de Jesus, com um chicote retorcido e revestido de chumbo de ferro e de lasca de osso seco de carneiro, que ao bater nas costas do nosso Salvador, arrancava pedaços de carne, mas ele não abriu a sua boca. Os soldados deram-lhe socos, mas ele não abriu a sua boca. Com a ponta da lança machucaram os olhos meigos do nosso Jesus, mas ele não abriu a sua boca.
teceram uma coroa com 71 pontiagudos espinhos e lhe colocaram na caixa craniana, e com uma cana de 1,85 m de comprimento, eles batiam na cabeça de Jesus para que aqueles espinhos cravassem a caixa craniana, mas ele não abriu a sua boca. Aleluia! Colocaram o patíbulo nos seus ombros e Jesus saiu arrastando de Jerusalém até o Caveira, onde ele foi crucificado. Diz o historiador Joséfo que nesse trajeto ele levou 7 quedas. Diz o profeta Isaías do seu livro que ele caía com a boca no chão e era levantado pela barba, e os soldados lhes bufeteavam a face, mas ele não abriu a sua boca. Ao chegar em cima do Caveira, tombaram ele e pregaram às 9 da manhã. Às 9 da manhã, ele pronunciou a primeira palavra, e esta foi uma palavra de perdão. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Às 10 da manhã, ele pronunciou a segunda palavra, e esta palavra foi uma palavra de cuidados. Ele olhou para Maria, sua mãe, e disse: João, eis aí a tua mãe. Uma palavra de cuidados. Às 11 da manhã, ele pronunciou a terceira palavra, e esta palavra foi uma palavra de salvação. Ao ladrão que estava em angústia de morte ao seu lado, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ao meio-dia, ele pronunciou a quarta palavra, e esta foi dirigida ao Deus Pai. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 1 da tarde, ele pronuncia a quinta palavra: tenho sede. E colocaram uma esponja em fel e lhe levaram a boca. Às 2 da tarde, ele pronuncia a sexta palavra: está consumado. E às 3 da tarde, ele pronunciou a sétima e última palavra: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E declinou a cabeça e morreu. Foi nesta hora que Satanás e todos os demônios do inferno, em volta do Calvário, naquela escuridão densas, entrou naquela guarda louca que estava lá, e o comandante da guarda gritou: pode quebrar as pernas deles. E o soldado pegou uma marreta. Segundo o historiador Joséfo, variava de 5 a 8 quilos de ferro, e aquele soldado foi para quebrar as pernas. Quebrou as pernas do primeiro, foi para o segundo, quebrou as pernas do segundo, mas quando foi para o do centro, que era Jesus, ele começou a tremer e gritou para o comandante: comandante, eu não posso quebrar as pernas deste homem. O comandante pergunta: mas por quê? Ele diz: porque ele já está morto. O comandante: não é possível, ele acabou de dar um grito, pode quebrar as pernas dele. Era o diabo agindo para querer quebrar as pernas de Jesus. O soldado disse: comandante, não vou quebrá-lo. E o comandante gritou: se tu não tem coragem, me dar a marreta que eu quebro. E aproximou-se para quebrar as pernas de Jesus. Mas quando ele aproximou-se, ele começou a tremer. A marreta caiu da mão e ele gritou: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Alabaçore amandorama. Levanta a sua mão e dê glória àquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos, e na sua mão está a chave da morte, do reino da morte. Oramandori abaha, alamandori amacassarabá. 3 razões porque os soldados não quebraram as pernas de Jesus. A primeira razão, porque ele já estava morto. A segunda razão, por causa da profecia que assegurava que os ossos dele não seriam quebrados. Quando lá no mundo espiritual, Jesus ofereceu-se para salvar os homens, o pai disse: tu vai, meu filho, salvar esses pecadores? O filho disse: vou, pai, me dá eles como herança. O pai disse: mas meu filho, eles vão te esbofetear, eles vão cuspir em você,
eles vão lhe dar socos, eles vão colocar espinho na sua fronte, eles vão atravessar o teu coração com uma lança, eles vão te crucificar. Tu vai? O filho decidido disse: sim, pai, eu vou salvar o homem. Aleluia. Então Deus falou: vai, filho, e eu te dou a minha palavra de honra, nenhum dos teus ossos será quebrado. Aleluia. Quem falou foi Deus, que os ossos dele não seriam quebrados. E Davi pegou a pena e escreveu: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. E o diabo sabia desta profecia. Em todos os ataques que ele fez a Jesus, enquanto Jesus vivia, ele não ganhou nenhuma, perdeu todas. Agora Jesus estava morto. Ele disse: não é possível, quando ele vivia eu não ganhei uma, mas não é possível que agora, depois de morto, eu não ganhe uma. Eu vou lá e vou quebrar os ossos dele, e vou bater no peito e vou dizer: olha aí, Jeová, eu quebrei os ossos dele. Mas mais uma vez Satanás perdeu, porque os ossos dele não foram quebrados. A profecia de Deus é fiel. Quem tem uma profecia de Deus na sua vida? Você tem uma profecia, então alegra o teu coração, porque a profecia de Deus está de pé. A profecia de Deus é fiel e ela está de pé. A terceira e última razão, por que não quebrar os ossos de Jesus? Por causa do sentido espiritual das suas duas pernas. Agora eu creio que eu estou com a chave na mão, e você também. E nós vamos abrir o véu do mistério, e nós vamos entender por que os soldados não quebraram as pernas de Jesus. Cantares de Salomão, aonde eu li, capítulo 5, do verso 10 em diante, está escrito: o meu amado é alvo e é rosado. A sunamita fora convidada para ir ao palácio, visitar o seu amado, e quando ela vai caminhando sobre aquele tapete vermelho, ela olha e vê o seu amado no trono, e ela começa a falar. Ela diz: o meu amado é alvo e é rosado, o seu cabelo é preto como couve, e são como cachos de palmeiras. E ela vai falando: os olhos do meu amado são como das pombas lavado com leite. E ela continua: a face do meu amado é como canteiro de bálsamo. E ela vai falando: dos seus lábios gotejam mirra preciosa. E ela vai falando, e ela olha para a mão e diz: as mãos do meu amado é como cilindro de ouro. E ela vai falando: o meu amado é esbelto como marfim. E quando ela chega nas pernas, a sunamita treme e diz: oh meu amado, as tuas pernas são coluna de mármore, fundada em base de ouro puro. Aleluia! Sabe por que os soldados não quebraram as pernas de Jesus? Porque as pernas dele são coluna de mármore, fundada em base de ouro puro. Aleluia! Aí você vai para Apocalipse, capítulo 1, você vai encontrar João na ilha de Patmos. E João, ele viu Jesus, ele viu tudo de Jesus: cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, a língua comprida como uma espada. Ele viu tudo, ele viu até os pés como passado numa fornalha, mas ele não viu as pernas. Jesus poderia ter mostrado: olha aqui, João, as minhas pernas. Os soldados não quebraram, mas Jesus não mostrou as pernas para João. Sabe por quê? Porque as pernas de Jesus têm um significado glorioso. Você quer saber o que é que representa as pernas de Jesus? As pernas de Jesus representam a igreja dele na terra. Talvez você há de dizer: mas pastor, a igreja é só uma, e Jesus tem duas pernas. Então, para que você entenda esse mistério, olhe para mim como eu estou parado, e as minhas pernas estão junto uma à outra, mas se eu der um passo, eu não estou mais parado, eu estou em movimento. A igreja representa as pernas de Jesus, e como as pernas de Jesus na terra, a igreja não pode estar parada, ela tem que estar em movimento, em movimento, em movimento, em movimento, até a vinda de Jesus. Oh glória!
mas uma perna está na frente e outra atrás. Essa que está na frente é a igreja que está na glória. Nesta perna está a igreja primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja da Reforma. Nesta perna está o meu pai e a minha mãe que morreram em Cristo. Eles já estão descansando nesta perna. Nesta perna está o seu papai, que a primeira vez que eu a vi, ele me deu 2 livros de presente, aleluia. Ele já está nesta perna, descansando lá na eternidade. E esta perna que está aqui, bata no peito e diga: sou eu que estou aqui. Diga: eu estou pelejando, eu estou pelejando, aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você: se essa chegou, essa também vai chegar, aleluia, essa também vai chegar. E eu tenho uma boa notícia para você que está em guerra, que está em luta. Filha, filho, persevera firme, porque falta só um passo, chamado passo do arrebatamento, quando esta perna vai se unir a outra perna. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, os vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Já concluo, mas só esse mistério. Você quer saber o que significa tuas pernas? Sim ou não? As tuas pernas representam isso aqui, ó. Você entendeu? As tuas pernas representam o teu andar com Deus. E o Espírito pergunta a todos e a cada um: você tem andado com Deus? Aonde as tuas pernas têm te levado, mulher? Aonde as tuas pernas têm te levado, homem? O Espírito pergunta neste altar: aonde as tuas pernas têm te levado? Tu tens andado com Deus? Não responda a mim: eu não conheço as tuas obras, eu não conheço os teus caminhos. Responde silenciosamente ao Espírito Santo que te conhece: tu tens andado com Deus? Só vai ser arrebatado quem anda com Deus. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser dirigente do ciclo de oração, pode ser escritor, PhD em divindade, pode ser quem for, mas se não andar com Deus no dia do arrebatamento, vai ficar, porque só vai ser arrebatado quem anda com Deus. E o Espírito diz neste altar: ande com Deus, ande com Deus. Olha para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado, e diga para ela, para ele: meu irmão, minha irmã, ande com Deus. Diga para ela, para ele: só vai ser arrebatado quem anda com Deus. Enoque andou tanto com Deus, que uma hora Deus parou e disse: Enoque, tu está mais perto da tua casa ou da minha? Enoque disse: eu já andei tanto com o Senhor, que verdadeiramente eu já não sei nem onde eu estou. Deus disse: tu está na porta de casa, entra comigo, entra. Enoque entrou e nunca mais voltou. Está chegando a hora em que ele voltará. As pernas estão aqui, mas a cabeça está lá. Se a cabeça está lá, as pernas não podem ficar aqui. Breve, muito breve, estaremos juntos lá. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O diabo não pode quebrar a igreja, né? E eu estava aqui enquanto ele pregava, orando: Senhor, guarda minhas pernas. Eu não quero quebrar, eu quero chegar no céu. Quem quer chegar no céu? Quem quer chegar no céu? Cuida das pernas, cuida da vida espiritual, da santidade, da comunhão. Deus abençoe. Glória a Jesus.